Vamos seguir por aqui falando sobre educação agora. Por lei, as crianças deveriam ter assegurado o direito de aprender a ler e escrever até o fim do segundo ano do ensino fundamental, ali pelos 7, 8 anos. No entanto, o Brasil nunca conseguiu garantir esse direito de forma igualitária a todo mundo nessa faixa etária. É um desafio enfrentado pelas escolas e educadores há anos e a gente vai tratar desse assunto agora aqui. Vou conversar sobre esse tema ao vivo com o Lorival José Martins Filho, que é diretor de formação docente e valorização dos profissionais da educação da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Saúde. Está conectado aqui comigo para bater esse papo. Lorival, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço, estou à disposição, né? Só registrando que é do Ministério da Educação. Tá certo. Então, queria que você começasse falando para a gente quais são os principais desafios ali para garantir que todos tenham acesso à alfabetização na idade adequada. Então, na realidade, eu quero aproveitar que nós estamos no Dia Mundial da Alfabetização e trazer aqui em nome do ministro Camilo Santana, da professora Isolde, da secretária Cátia, da Secretaria de Educação Básica do MEC, o parabéns a todos os professores e professoras alfabetizadoras que cotidianamente lutam para que as crianças possam se apropriar da leitura e da escrita, como também nossos jovens, adultos e idosos e seus professores. Eu diria que o grande desafio passa por algumas dimensões. A dimensão política de compreender que a alfabetização deve ser tratada como projeto de nação. A alfabetização não pode ser um programa episódico, mas é compromisso da sociedade como um todo, enquanto projeto de um país que acredita e que luta para que suas crianças, seus filhos, adultos e idosos possam se apropriar da leitura e da escrita. E, neste sentido, o governo atual do presidente Lula lançou, então, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que tem como foco possibilitar que a aprendizagem da oralidade, a aprendizagem da leitura, a aprendizagem da escrita seja um direito de todas as crianças. Neste sentido, é fundamental as condições materiais da escola, a valorização da carreira docente e o investimento na formação de um professor. Porque a gente sabe que um professor que tem a linguagem como foco, que tem a docência como opção de vida e que planeja com carinho as suas aulas e as suas atividades, pode sim colaborar na aprendizagem da leitura e da escrita de nossas crianças, como também de nossos jovens e adultos e idosos. Certo. Quais são os projetos, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos justamente para melhorar a capacitação dos profissionais envolvidos ali, os profissionais da educação? Então, no âmbito da Secretaria de Educação Básica, né, aos cuidados da professora Cátia e do professor Alexandre, da nossa diretoria de políticas, em parceria com a diretoria de formação que fizemos parte, temos então o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, e este compromisso, ele é sobretudo um trabalho coletivo entre todos os entes federados. Então, 100% dos estados já aderiram, 97% dos municípios brasileiros já aderiram, e o foco, além das condições materiais, além da formação dos gestores, é na formação do professor. Estamos vivendo numa sociedade altamente tecnológica, altamente informacional. É necessário pensar nessa dimensão, mas ainda é necessário entender que um professor formado, com qualidade, com intencionalidade, é capaz de fazer muita diferença. Aquele professor que tem uma boa relação com a escrita, que tem uma boa relação com a leitura, que tem uma boa relação com a literatura, é capaz de despertar nas nossas crianças o gosto por ler e escrever. Agora, é claro que a formação é um dos pilares. É necessário a valorização, é necessário um plano de carreira atrativo, é necessário que as escolas sejam como laboratórios de aprendizagem. Porque o Rubem Alves dizia que um bom professor ou um bom profissional é capaz de gerar coceira nas ideias das pessoas, na cabeça das pessoas. Então, um bom jornalista provoca curiosidade, um bom advogado provoca curiosidade, mas um bom professor, além de provocar curiosidade, forma para o futuro. Sem dúvida. E a gente viveu um período de pandemia, a gente teve um impacto grande na educação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Já dá para mensurar esse impacto e o que tem sido feito para corrigir e trazer de volta as crianças ali, os adolescentes, para a vida escolar, para tentar compensar ali esse tempo que acabou prejudicando boa parte dos alunos.
Então, assim como o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, como também por meio da Secretaria de Alfabetização, Educação de Jovens e Adultos e Diversidade, a SECADI, né? Nós temos também as nossas entidades científicas, e destaco aqui a Associação Brasileira de Alfabetização, o GT10 da ANPE, de Alfabetização, Leitura e Escrita, a própria Abralim, a própria Associação Brasileira de Linguística Aplicada, que vem dizendo da necessidade de nós requalificarmos as práticas pedagógicas com as crianças pós o período de pandemia. Ok? Na pandemia foi feito o que foi possível com as condições concretas das famílias, das crianças, das escolas e dos professores. Não podemos negar o que foi feito, porque foi feito dentro das possibilidades de cada município, de cada rede de ensino, e nós aprendemos, sabe, Wilker, que apesar que as dificuldades da pandemia, professores foram esforçados, exitosos, no sentido de utilizar das tecnologias da informação e comunicação para possibilitar o que era possível naquele contexto, produção de material didático, uso de videoaulas, redes sociais, aplicativos diversos, mas a gente sabe, até por uma pesquisa nacional coordenada, que a alfabetização da pandemia não teve o mesmo cuidado e rigor pedagógico como é necessário agora, porque a alfabetização, Wilker, exige olho no olho, exige presencialidade, exige atenção focada, exige estar junto. É muito mais do que aprender uma relação grafema e fonema, é muito mais do que aprender sílabas, palavras, letras e texto, é uma relação interacional. Então, neste sentido, o Ministério da Educação tem investido, por meio do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, em pensar a alfabetização para além do primeiro e do segundo ano, e já preocupado também com a recomposição das aprendizagens a partir do terceiro ano. Ou seja, as nossas crianças... Sabe, Wilker, não existe um momento sagrado, um espaço sagrado para o saber. As nossas crianças têm o direito de saber quando precisam daquele conhecimento. Então, é nessa perspectiva que a gente está trabalhando, na perspectiva de um conhecimento que liberta, em que a criança tem direito, e não só ela, como nossos jovens e adultos e idosos, porque é uma preocupação também do governo do presidente Lula pensar na superação do analfabetismo e na luta para que todo cidadão brasileiro, independente da categoria geracional, tenha esse direito universal, que é a capacidade de ler o mundo por meio das palavras. Certo. E eu quero aproveitar aqui e reforçar o que o senhor disse no início dessa fala, sobre o esforço dos profissionais de educação, né? Durante esse período que a gente viveu de pandemia, a gente viu muitos exemplos de professores que não mediram esforços para conseguir levar a educação aos alunos, às vezes em regiões remotas, em regiões de difícil acesso, os professores estavam lá perseverantes nessa missão. E é isso, né? É uma missão, educar, alfabetizar. Eu queria entender, professor, como está a questão da alfabetização das pessoas com necessidades especiais, das pessoas com deficiência. Nosso país, grande como é, tem capacidade para garantir a alfabetização de todas essas pessoas, independentemente do lugar onde esteja, da condição social? Wilker, eu vou aproveitar a tua primeira fala para dizer o seguinte, né? Parabéns, né, aos nossos professores, alfabetizadores e alfabetizadoras, neste Dia Mundial da Alfabetização. E fazendo a tua pesquisa, eu diria o seguinte: nasce urgente, aprende. É do ser humano a capacidade de aprender, é do ser humano a capacidade de ser curioso. Tu sabe, Wilker, que Paulo Freire falava: planta cultiva-se, animal se treina, mas ser humano se educa. E nasceu o ser humano tem capacidade de aprender. Então nós temos que entender que as pessoas com deficiência também aprendem na sua forma de ser no mundo, com as adaptações curriculares necessárias, com os trabalhos pedagógicos sendo realizados. Tudo é uma questão de perspectiva. E eu diria o seguinte: ao contrário das pessoas que são pessimistas ou um pouco negativas em relação a isso, nós temos experiências exitosas no Brasil, de norte a sul, em toda parte, de perspectivas inclusivas de educação. Isso não significa deixar de continuar investindo nas condições laboratoriais das escolas, na adaptação dos espaços físicos, na produção do material didático adequado, na formação de professores,
mas as pessoas com deficiência não estão fora da sociedade, elas fazem parte da sociedade. Por que não estariam na escola? Por que não podem aprender? Agora é uma perspectiva, porque às vezes o professor espera a resposta de um determinado padrão, de uma determinada forma, e não é capaz de ler aquilo que aquele sujeito, com a sua forma de ser, com a sua peculiaridade, responde positivamente, né? O Brasil, esse caldeirão cultural que é o Brasil, essa diversidade cultural que é o Brasil, não tem espaço para discriminação, para intolerância, para qualquer forma de preconceito, e não tem espaço para dizer que este aprende e este não. Todo ser humano é capaz de aprender. Todo ser humano, como disse Paulo Freire, é capaz de ser mais. Todo ser humano, como ensinou Vygotsky, tem as funções mentais superiores, atenção, memória, percepção. Agora, isso tem a ver com a qualidade da mediação. Isso tem a ver com a qualidade do vínculo estabelecido. E é aí, mais uma vez, que o papel do professor faz a diferença. Claro, mas, novamente, não é responsabilizar apenas o professor, é a sociedade como um todo. Mas não cabe mais essa discussão, se coloca na sala, se tem matrícula, se não tem matrícula. É gente, é brasileiro, é ser humano, é como qualquer cidadão. Como cidadão, nasceu brasileiro, tem direito à educação de qualidade, tem direito à adaptação curricular, tem direito a processo de aprendizagem, e os poderes públicos, entes federados, municípios, estados, a União, tem que lutar sim por meio de formação, por meio de condições salariais, por meio de escolas adequadas que sejam espaços de aprendizagem. Agora que o sujeito com deficiência aprende muito, supera muito as expectativas, muito mais do que as pessoas pensam em termos de representação. Sem dúvida disso, né, professor? A questão mesmo que fica é se a gente consegue, o nosso poder público consegue oferecer a estrutura necessária e a qualificação aos profissionais de educação. Acho que a gente está caminhando por um caminho, um processo, né? Acho que a gente está melhorando muito com relação a isso, mas a gente sabe, não dá para esconder, que existem desafios muito grandes em várias partes do nosso país, especialmente para as pessoas com menos recursos hoje em dia para pagar por uma educação de qualidade. Por isso que o poder público entra com um papel fundamental nessa questão. Professor, muito obrigado, viu, pelo tempo aqui com a gente, por tratar desse tema nesse dia que é tão importante para a gente refletir mesmo sobre a importância desse processo de alfabetização e alfabetização que deve acontecer de uma maneira muito mais completa do que apenas, como o senhor disse, aprender ali a juntar sílabas e formar palavras, né? Muito mais do que isso. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estamos à disposição. Tchau, tchau.